O nosso descanso não é aqui. Eu fiz um estudo completo. Aí que nós vamos... Que horas são? 4h21. Nós vamos acabar uns minutos mais cedo então, porque não vai dar tempo de concluir. Completo. Eu fiz um estudo completo sobre a palavra culto em todo o Novo Testamento. Eu peguei todas as vezes que a palavra culto é citada nos evangelhos. Sabe quantas vezes a palavra culto foi usada para a reunião dos irmãos? Nenhuma. É assustador, né? Sabe como o evangelho trata... É assustador. Sabe como o evangelho trata a palavra culto? O culto no evangelho, até os pais da igreja, eu coloquei citações dos pais da igreja aí dizendo o seguinte, ó, lá no primeiro século, o Justino Marte, o primeiro teólogo a defender a fé cristã, chamado Justino Marte, foi morto, mataram ele. Ele disse o seguinte, nós cristãos não oferecemos culto material como os pagãos e como os judeus, porque em Deus agora o verdadeiro culto é copiar as suas virtudes. E nós não sacrificamos mais cereais e animais no fogo, porque agora a verdadeira oferta a Deus não é sacrificar no fogo, é pegar e dividir com a gente mesmo e cuidar do pobre. Toda a reunião, toda a palavra culto no Novo Testamento, eu coloquei todas as vezes aí, todas as vezes no Novo Testamento. É usada ou para judeus, é usada ou de culto aos anjos, é usada ou de culto de idolatria, é usada ou de culto a si mesmo, culto ao corpo, ou é usada do culto individual. Por exemplo, quando Jesus disse, Jesus está no deserto e ele diz o seguinte, me adore. Aí Jesus disse assim, a ninguém devemos adorar, só o Senhor e só a Ele deve prestar culto. Jesus está falando do culto coletivo? Não, porque Jesus estava sozinho. Então ele disse, se eu fazer isso para você, diabo, eu estou prestando culto a você, mesmo sozinho. E culto é só para Deus. Então o culto é entrega individual. Quando Paulo pega no Romanos, ele diz o seguinte, entregai vossos corpos em sacrifício vivo, que é o vosso culto racional, ou culto na mente. No Novo Testamento, culto é a nossa entrega inteira, completa a Deus. Em todo momento, nós cultuamos aqui, nós cultuamos na nossa casa, em tudo façais para a glória de Deus. Tudo. Tudo. E nós cultuamos, inclusive, quando nos reunimos como igreja. Mas a reunião da igreja, no Novo Testamento, não era chamado de culto. Vamos para o culto, ele chamava, eu coloquei todas as referências aí. Vamos para o partir do pão, vamos para a reunião, vamos para a assembleia, vamos para o congregar. Por quê? Porque o culto é feito somente 100% para Deus. Mas a reunião dos irmãos é feita para quem? Para cuidar do irmão. E a gente transformou a reunião de igreja dizendo o seguinte, que tem que pensar em irmão nenhum não, tem que fazer para Deus. E realmente o culto é para Deus, mas a reunião é feita para o irmão. Aí, torna-se para Deus, porque quando eu cuido do irmão, cuido de quem? Eu faço para quem? Para Deus. Deus. Porque se eu amo o próximo, eu amo a... Se estiver fazendo. Hã? Se estiver fazendo. Não entendi. Se estiver fazendo um culto para ele. Exatamente. Você viu? Eu fiz uma pergunta esses dias para um aluno meu, que eu não sei se... Acho que ele vai sair agora. Teve alguns imprevistos lá. Mas ele começou a crescer bastante no banco. E teve um dia que a gente estava conversando. E eu falei assim... Ô mano, imagine que você comece a ganhar 10 mil reais no banco. E você decida assim, a partir de agora, eu só vou viver com os 10 mil. E tudo que eu crescer daqui para frente, se eu ganhar 40 mil dentro do banco, tudo daqui para frente será para obra do Senhor. Será para cuidar de gente, será para manifestação do nosso bem comum. Eu perguntei para ele, você lutaria com o mesmo ânimo para crescer se você soubesse que todo o resultado seria para cuidar do outro? Aí ele disse assim para mim, é difícil, né? Aí eu te perguntaria, se no seu serviço, se você dissesse o seguinte... eu vou pegar para mim até chegar. Você ganhou muito bem, 8 mil, 9 mil, quase ninguém ganha. Você daqui para frente, tudo que eu ganhar a mais será para cuidar dos outros, eu não vou pegar R$1 para mim. Você lutaria com os mesmos esforços para crescer? E aí? Se você tem uma empresa, tem várias pessoas aqui que têm empresa, né? Se você dissesse assim, eu vou crescer com a minha empresa até tanto, até eu ganhar isso aqui. Depois que eu ganhar isso aqui,
tudo que eu ganhar a mais, eu não vou pegar R$1 para mim, tudo que eu crescer vai ser para a obra do Senhor. E quando eu falo obra do Senhor, eu não estou falando de instituições que se fecharam em si mesmas. Eu estou falando da igreja de Jesus que luta pela transformação do mundo. Você se dedicaria com as mesmas forças para crescer, sabendo que tudo que você ganhar seria para cuidar de outros? Essa é a força da igreja. Tudo que ela luta não é para si mesma. Tudo. Então, como a gente cultua a Deus em todo momento, a gente cultua inclusive na igreja. Como eu adoro a Deus em todo momento, eu adoro inclusive na igreja. Mas quando a igreja se reúne, é por irmão. E quando eu sirvo o irmão, estou servindo a Deus. Aí tem gente, né, que pensa, como essa pessoa é fiel a Deus, ela vai em todos os cultos. E vai e senta, levanta, vai embora. Senta, levanta, vai embora. E os irmãos, que irmão, eu faço é para Deus. Eu faço é para Deus. Fala assim, o culto hoje foi horrível, mas peraí, o que você ofereceu a Deus? Tipo, a gente vai embora e falar, o culto foi para mim. O que você foi fazer lá, receber, você foi entregar. Aí quando a pessoa diz assim, que eu estou fazendo é para Deus, igreja tem que adorar a Deus, etc. Eu pergunto, que Deus? O Deus que não se importa com o irmão? Com o próximo? Mas não só pessoas dentro da igreja, mas às vezes até os próprios pastores, né? Eles chegam, eles vão embora, eles Exatamente, meu. não se importam com o outro, não tem relacionamento. Exatamente. Exatamente. Essa igreja é isso. É difícil, né? É difícil a gente imitar as pisaduras de Jesus Cristo, que era Deus onipotente, poderoso, e veio, andou de chinela havaiana. Professor, se as igrejas pregassem a verdadeira palavra e o amor do reino de Deus, as pessoas seriam presas pelo amor de Deus. E hoje em dia as igrejas prendem por... os próprios pastores prendem por lei do homem. Sim. E aí não consegue prender ninguém. Quando tem por amor do reino, é tratado como um pecador, como um fariseu. Exatamente, meu irmão. É a mesma coisa que acusava Jesus, né? Você é rebelde, você tem demônio. Porque eu já fui acusado. Porque eu já fui acusado de rebelde. Sabe, tem um teólogo que eu gosto muito que ele fala de Moisés? Sabe que ele diz o seguinte? Sabe o que é mais difícil para Moisés? Não é só que ele tem que lutar com o faraó. Ele ainda tem que convencer o povo que é ruim ser escravo. E o povo ainda olha para o Moisés e diz, Moisés, você é ruim, você nos tirou daqui para morrer, para comer, era melhor estar no Egito. Depois eu já eu falo. Pessoal, isso que a irmã falou aqui me fez lembrar de algo que está na aula, está na apostila, que são 5 métodos que as instituições usam visando o eu mesmo para sobreviver. Que é o quê? Primeiro método, o medo. O que é esse medo? Como a instituição precisa de dinheiro, ela precisa de mão de obra, ela precisa de força, ela usa o medo para te prender, dizendo o seguinte, se você não dá o seu dinheiro aqui, você está roubando de Deus e Deus vai te pegar. Tá vendo aquele meu amigo lá que quebrou? Parou de dar o dízimo, hein? Tá vendo aquela pessoa com câncer? Parou de dar o dízimo. Você vai gastar na farmácia. Você está roubando de Deus, está sendo infiel. Se começar a acontecer problema na tua vida, se não fluir, aí a pessoa fica com medo. Aí por medo ela dá dinheiro, mas ela dá dinheiro pensando em si mesma. Se você sair de debaixo da minha autoridade espiritual, você está um rebelde. Medo. Aí o medo aprisiona, porque o amor lança fora o medo. O medo aprisiona, aí a pessoa fica lá a vida inteira sustentando, enriquecendo a instituição, presa pelo medo. Segundo, ganância. Ganância. O que é a ganância? Meu irmão, dá aqui que você vai receber 10 vezes mais. Teve uma vez que eu ofertei tanto, e recebi 1000 vezes mais. Eu ofertei R$50 para a irmã, quando chegou me deu 50 milhões. Eita! Então oferta para você ganhar mais, a oferta é para você. Oferte por você mesmo, seja egoísta. Quando você ofertar, oferte querendo mais. E dê para quem?
Ah, é para dar, para cuidar para as pessoas? Não, dê para Deus. Deposita na minha conta. Que você vai estar dando para Deus. Faça o voto que você vai receber o teu milagre. Então a pessoa fica com a ganância, pensando em si mesmo, pensando na sua própria prosperidade, pensando na sua própria vitória. Aí ela dá dinheiro e sustenta a instituição que quer sobreviver para si, existir para si. Você pode ver que 99% das igrejas que falam isso existem para si. Aí vem a prosperidade e frustra você. Exatamente. Mas aí o líder vai falar o seguinte: minha irmã, persevera. Que a vitória é para quem persevera. Então fica que uma hora dá certo. Aí a pessoa morre e não deu. Ou fala que foi falta de fé. Exatamente. Terceiro ponto. Autoestima. O que é autoestima? Olha, a pessoa não faz por prosperidade. A pessoa não faz por medo. A pessoa faz por honra a Deus. Aí a pessoa quer voltar para casa e acordar de manhã, olhar no espelho, e ela quer se sentir que ela é uma pessoa que honra a Deus. Ela quer ter uma boa autoestima. Então, a instituição sequestra o indivíduo para a autoestima. Ela quer se sentir bem. Porque se ela não der, ela vai voltar para casa e falar assim: cara, eu não sou grato a Deus, eu sou avarento. Então sequestra a pessoa pela autoestima. E o que o dinheiro está sendo feito? Está sendo usado para sustentar a instituição. Que às vezes vive para si mesmo. Quarto aspecto, culpa. Jesus morreu por você. Fez tudo por você e você não vai colocar seu dinheiro na minha conta? Jesus fez tudo por você e você não vai pagar o aluguel que eu escolhi contratar? Você não vai pagar o meu salário gigantesco? Você não vai pagar a oferta do artista gospel? Essa é a verdade. Em muitos casos, culpa. A pessoa se sente culpada, se sente mal e faz. E o último, burocracia institucional, que é o quê? Se não fizer aqui, não é obreiro, eu excluo. Se não fizer isso aqui, não é meu membro, eu excluo. Se não fizer isso aqui, não prega mais. Aí a pessoa, presa pela burocracia institucional, esses são 5 meios que a igreja usa para... Que a igreja não, que a instituição humana, religiosa, usa para aprisionar pessoas. Enquanto, veja só, quando se sentir autoestima, pessoal, você tem que dar para Deus. Jesus fez tudo por você. Tem que dar mesmo para Deus. Mas a pergunta é, Deus mandou dar para Ele de qual forma? Sabe como que é para dar para Deus? É cuidando das pessoas, cuidando do irmão. Servindo. E investindo em instituições que realmente lutem pela causa da transformação do mundo. Entendeu? Inclusive, relembrando, estou iniciando uma comunidade terapêutica lá. Se você quiser investir, invista. E eu digo isso sem sombra de medo. Lá vai estar sendo de fato por reino de Deus. Porque tudo está sendo aplicado. Conseguir toda a equipe de voluntários, ninguém vai estar dando R$1, pelo contrário, a gente vai estar dando dinheiro, só que o que a gente tem não é o suficiente. Mas está sendo para cuidar de gente de lá. E eu creio que durante 6 meses, porque a forma como a gente desenha a instituição, a gente quer que dentro de 6 meses a instituição consiga começar a se manter, e durante esse tempo que se mantém, fazer um caixinha para cada dependente químico, para quando ele conseguir sair, ele ter um caixinha para conseguir pelo menos pagar um aluguel, para ele não ter onde ficar. Glória a Deus. Professor, amar o próximo é cuidar. Também. De levar o pão, né, físico, tanto quanto da alma. Muito obrigado, minha irmã. Eu lembrei de alguma coisa aqui que está na aula aqui, é que como eu vi que não ia dar tempo de passar tudo, eu não estou seguindo a apostila, eu estou falando o que eu lembro, então vejam aí na apostila. Se a igreja nasce como uma forma de responder às necessidades humanas, existem 3 necessidades humanas principais. Necessidades espirituais, que é o quê? A pessoa precisa do evangelho. Você tem que pregar o evangelho, meu irmão. Eu prego o evangelho para todo mundo que cruza o meu caminho. Se a pessoa me dá uma abertura, eu prego do evangelho. Necessidades espirituais. Necessidades materiais, que é o quê? Fome, remédio, roupa, profissionalização. Terceiro, necessidades emocionais, solidão, carência, vazio no coração, tristeza, suicídio. Eu fiz uma pregação esses dias lá na igreja eu preguei no Dia das Mães e depois de um tempo preguei no Dia dos Pais.
E eu falei assim, na pregação do Dia das Mães, seguir a Jesus é ser mãe. Eu peguei aquele texto onde Jesus disse o seguinte para Pedro, Senhor, e nós que deixamos tudo para te seguir? Aí Jesus diz assim, vocês receberão 100 vezes mais em mães. A igreja de Jesus Cristo, ela torna-se mãe para o órfão. E eu falei, seguir a Jesus é ser pai, quando o texto de 1 João diz que da mesma forma com que o Pai nos amou, devemos também nos amar uns aos outros. E se o Pai luta pela proteção, devemos estender esse amor paternal que se torna pai dos órfãos. Necessidades emocionais, ou seja, é o completo. Tem muito rico que está cheio de depressão. Nós precisamos. Se nós não queremos viver, por que o próximo tem que viver aquela ruindade? Exatamente. Perfeito. É o todo, entendeu? Aí o tripé. Veja aqui, tripé. Necessidades espirituais, necessidades materiais, necessidades emocionais. Se você tira um, o que acontece? Cai o tripé. Entendeu? Aí quando uma igreja vira uma instituição e começa a pensar em si mesma, ela tem que alterar princípios do evangelho para conseguir subsistir, porque ela não quer correr risco. Então ela cria métodos de arrecadação e de sobrevivência. Quando ela cria isso e ela tem que alterar alguns princípios do evangelho, ela tira o pilar da necessidade espiritual. Por quê? Porque existe um vazio da alma que só o evangelho preenche. Quando a gente altera do evangelho, a alma vai continuar vazia. Aí eu tirei esse pilar. Ah, Luiz, mas se eu falar desse jeito, a igreja não sobrevive. Quando a pessoa diz isso, eu sempre pergunto, então você cuida da igreja de Jesus melhor do que Jesus? Se Jesus falou que é para pregar assim e Jesus prometeu cuidar, eu vou confiar nele, porque com certeza Jesus cuida da igreja dele melhor do que você. Luiz, eu não nasci num berço evangélico, mas eu desde pequeno aprendi sobre os princípios. Não fazer para o próximo o mal, o próximo que não quero para minha vida, e fazer o bem, ajudar aquele que precisa. Sim. E no meu início da caminhada na fé, assim que eu me converti, eu aprendi, teve uma oportunidade onde eu senti de ajudar o próximo e pedi um auxílio e pedi uma ajuda da pastora. E aí ela me falou que ela ia buscar uma palavra para poder saber se confirmava, para poder levar uma ajuda. É carnal, é a palavra, um alimento. Entendi. E já passaram anos, eu estou esperando até hoje essa resposta. Quando a palavra do Senhor, ela nos ensina que é o amor ao próximo, não há necessidade de fazer uma oração, uma campanha para poder ser confirmado? Não existe isso. Irmão, sabe qual é a confirmação de Deus que é para você matar a fome do faminto? É ver o faminto com fome. Acabou. Deus já confirmou. Senhor, é para matar a fome do faminto? Confirma para mim. Aí Deus pergunta, ele está com fome? Então está confirmado. Isso aí que aconteceu é o que o Tiago disse. Chega aí o irmão com fome, você fala, vão orar, vai com Deus, vocês têm a fé morta. Obra sem fé é fé morta. E como é que faz quando a gente tem pessoas acima, líderes, que eles passam um tempo e eles vivem o contrário da palavra e a gente não sabe se eles estão se enganando ou se estão... Chega nele e prega para ele. Chega nele e prega. Prega para os irmãos, prega para todo mundo. Tem três alternativas possíveis. Se você não ceder, se você não abrir mão da luta, porque tem gente que cede, desiste. Mas prega para ele, prega para o irmão, prega para todo mundo. Se você não ceder, é duas coisas. Ou o ambiente vai mudar, ou o ambiente vai te colocar para fora. Entendeu? Independente do que acontecer, pregue, faça. Entendeu? Lute. Tem um último ponto que me veio à mente aqui agora, para concluir e terminar essa aula, que me veio à mente, mas eu esqueci. Pra você ver que quando lembra tem que falar na hora, né? Então, pessoal, a Igreja de Jesus Cristo ela deve estar vivendo em constante risco como viveu o nosso Senhor. Deve trazer sobre si as pisaduras e as marcas da cruz. E Luiz, eu vejo assim também, a questão de ajudar o necessitado, a gente tem que ter uma maturidade de entender que não é um mar de rosas. Eu mesmo fui ajudar o necessitado uma vez e ele roubou meu celular. É um serviço ingrato. Se às vezes não vai ver resultado. Já aconteceu várias situações, enfim, né? Então a gente tem que entender que você está fazendo
vendo naquela pessoa a figura do próprio Cristo. Perfeito. Né? E buscando ter um discernimento para você não estar colocando dentro da sua casa situações que depois você não pode controlar e nem colocar sua família em risco, certas situações que podem acontecer. Então, assim, dentro daquilo que ela falou, pedir um discernimento para Deus o que fazer. Sim. Precisa. Sim, Senhor, de que maneira eu posso fazer Perfeito, exatamente. A pergunta, desculpa. Quando eu fiz a pergunta, eu esqueci de falar. Foi no início da minha caminhada na fé. Então, quando eu ouvi isso de uma líder que ela deveria me ensinar, eu comecei a ter uma visão distorcida. Eu não sabia, então, eu comecei a pensar que eu sempre adorei um Deus. Sabe o que você me fez lembrar? Quem já ouviu a pregação da viúva, como que é? A viúva de Naim. Não, não é viúva de Naim, é aquela mulher, esqueci o nome dela, é a viúva lá que o filho morreu. E ela falou assim, vai tudo bem. A viúva de Sunem. Vai tudo bem. Chegava nela e vai tudo bem. Aí o pessoal vai pregar ela e vai falar assim, se você estiver sofrendo, não conta pra ninguém. Fica sozinho, recluso no seu sofrimento. Sozinho, carregue sozinho, diga vai tudo bem. Mas olha como o texto é o contrário. Sabe para quem ela falou que estava mal? O profeta. Se você estiver mal, você não fale para o mundo mesmo. Fale para quem? Para a igreja de Jesus Cristo, porque ela vai cuidar. O profeta cuidou. E como o profeta não tinha dinheiro, o profeta orou e Deus multiplicou o azeite. E uma coisa que vocês vão se surpreender com esse aqui. Você sabe qual é a história dessa mulher? Sabe o que diz o Talmud sobre essa mulher? Vocês se lembram que quando Acabe e Jezabel estavam perseguindo os profetas? Houve um homem que está me fugindo agora da mente o nome dele. Ele cuidou dos profetas. Ele guardou os profetas de 50 e 50 em cavernas. E enquanto Jezabel estava perseguindo ele, esse homem sustentou os profetas com pão e água. E ele se endividou. E ele morreu. Quando ele morreu, vieram cobrar dívida, sabe de quem? Da esposa dele. E levar os filhos como escravos. Sabe quem era a esposa dele? Essa mulher. Aí a mulher chegou no profeta Eliseu e falou o seguinte, você sabe como meu esposo era um homem de Deus. Porque o profeta Eliseu sabia que o esposo dela estava cuidando dos profetas. Sabe o que é isso? Olha só como que o pessoal... Obadias, perfeito, minha irmã. Obadias. Sabe o que é isso? É aquele missionário que às vezes deu a vida inteira no campo, aquele pastor, aquela pastora, e vai morrer. E Deus no final da tua vida, Senhor, eu dediquei a minha vida inteira ao Senhor e agora não consigo cuidar do meu filho. E Deus manda um milagre e cuida do filho do missionário ou do pastor. É isso que está acontecendo ali. Aí prega hoje aí, né? Olha só, você vai enriquecer o azeite, você vai ter... que desrespeito ao texto. Que desrespeito ao texto. Então é isso. Alguma pergunta, alguma observação, alguma dúvida para a gente terminar? Fala, Luizinho. Você quer falar alguma coisa, Luizinho? Não? Então é isso aí, pessoal. Devemos lutar. É verdade, vamos tirar uma foto. Devemos lutar, tá bom? Qualquer dúvida me perguntem. Leiam essa apostila e lutem, porque a Igreja de Jesus Cristo é um exército. Beleza? O que precisar, contem comigo. Orem por mim. Orem por mim mesmo, tá? Orem por mim e glória a Deus. Fiquem de pé.